Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, mais um Quality Cast, WTC. Olha só, o evento do Coimbra bombando aqui, muita gente bacana. Falei com vários profissionais da área da saúde aqui, cada um com o seu tema de palestra. A gente acaba falando um pouco de crono, um pouco de intestino, um pouco de saúde da mulher, mulher 45+, enfim, tantos assuntos importantes. Para quê? Para o profissional da área da saúde poder, então, o congressista sair mais preparado para que possa, então, levar para o consultório, ser mais assertivo, né, com o paciente. Você que não me conhece, então, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. E o mais importante, que digo sempre, é que você já deu like, se inscreva no canal, porque realmente é muito importante para o entendimento do YouTube, para que a gente possa levar conteúdo de primeira para você, para que você então possa passar para o teu colega nutricionista, para o colega médico, para o profissional da educação física, enfim, para que você possa ficar com a informação de ponta. Olha só, ele já esteve conosco, dispensa apresentação, né? O Rodrigo Manda, todo mundo conhece, acabou de sair do palco palestrando, todo mundo que a gente conhece do ramo fala dele, estará lá no Next também, com a sua palestra. Professor, obrigado, viu? Por aceitar aqui esse tempo aqui, de ainda acabou de falar, esvaziar o copo um pouquinho mais comigo. Muito obrigado. Para mim é um prazer aqui estar com você, a sua presença, a sua energia é muito boa e principalmente para a gente poder estar aqui, levar um pouquinho de informação, divulgar um pouquinho o conhecimento e auxiliar, né, as pessoas. Aí esvaziar o copo, né, Rodrigo? Com certeza. Olha só, quando a gente pensa hoje, né, a palestra do Rodrigo foi sobre os exames, né? Ele vai falar um pouquinho mais, mas para o leigo, né, ou para o colega nutricionista, para o médico, enfim, para quem está na área da saúde, quando a gente pensa assim, tá falando aqui com ele com as câmeras ligadas, né, sobre exames, né? Claro, é uma ferramenta super importante para a performance deste profissional cuidar, então, do paciente para que ele possa ter a tão desejada homeostase, performance, equilíbrio, como queiram. Quando a gente pensa em exames, Rodrigo, dos últimos 6, 7 anos, houve uma grande evolução ou de imagem, os marcadores que realmente é contundente no trabalho de vocês? Ou, sim, houve. Porém, estava falando com ele aqui também, Kim, é uma questão, quando esses exames chegam na frente do profissional, é uma questão de interpretação dos exames, talvez seja mais importante. Então, te jogo essa questão para que você, então, descortine aí a verdade disso. Muito legal, Kim. Eu acho que é bem interessante a gente tocar nesse tema, porque exames, muitas vezes, parece algo que fica muito restrito ao profissional médico. Que as pessoas, geralmente, quando você pensa assim, quando que você faz exame? Geralmente é quando você vai ao médico. E na grande maioria das vezes... Tá ligado totalmente, né? As pessoas vão ao médico quando elas estão doentes. E o que vale assim, a gente enfatizar que nós, como profissionais da saúde, profissionais não médicos, temos também essa ferramenta a nosso favor. E como você bem comentou, nos últimos anos, eu acho que tanto com a disseminação do conhecimento, a facilidade de acesso à informação, principalmente sejam cursos ou seja acesso mesmo a artigos científicos, que antigamente era muito difícil, né? Super. As pessoas hoje em dia estão tendo mais essas informações e estão se apoderando, vamos dizer assim, dessa ferramenta na sua prática clínica. Informação, não formação. Exatamente, dessa informação. Peraí, agora tem um Kenio. Tá, eu tenho a informação, vou lá no doc, vou passar com ele. Eu tenho a informação que eu vi no chat, vi no Google, enfim, tô lá munido disso aqui, tá. Exatamente. Bom, e aí? A grande questão é o que eu faço com essa informação. É isso que eu falei com ele aqui. Eu vejo que assim, nos últimos anos, hoje a gente evolui para tecnologias onde aquela coisa de você ir até o laboratório, esperar para fazer a sua coleta, hoje em dia você consegue fazer hoje em tecnologias portáteis. Melhorou realmente. Isso é uma facilidade muito grande. Né? Então a utilização dessa, como você bem colocou, dessa informação tem sido cada vez mais frequente pelos profissionais. Só que muitas vezes o que a gente sabe é que essa informação, nem sempre a gente encontra detalhes dessas informações para casos do dia a dia. Para que ela possa ser útil, verdadeira, para mim, para a singularidade de cada um, inclusive. Exatamente. Né? Porque imagina assim, se a gente pega lá uma informação de um exame que está relacionado com doença do coração, mas você atende um atleta. Não que ele não possa ter uma doença do coração, porém, aquela informação específica do atleta eu não a tenho ainda.
né? Então eu preciso ir buscar e ter esse acesso um pouco mais refinado para compatibilizar então o KIM com o exame anterior, com o de hoje, com as minhas intenções, né? Perfeitamente, né? Então a gente às vezes tem muita questão do exame, fica naquela coisa, tá alto, tá baixo, né? Mas como você bem colocou, é o KIM com KIM. Né? Como que o KIM está hoje e onde o KIM quer chegar. Para isso, a gente vai analisar e vai saber qual que é o melhor caminho. Se a gente precisa ajustar aqui ou se a gente precisa potencializar ali para que a gente consiga ter o melhor resultado possível. Eu estou pensando com você me alertou de uma coisa, tá? O KIM que está aqui, que está no ponto A, quer ir para o ponto B. Porém, não sei o que o Rodrigo pensa, o KIM que fez a coleta de exames de imagem, os marcadores todos de janeiro, se calhar, vou ver com o Rodrigo aqui, é diferente do cara que vai, esse mesmo KIM que vai em março. Perfeitamente. Pela situação que eu tô ali com cortisol, tô com problemas no trabalho, qualquer outra coisa. Eu diria mais, o KIM que faz exame na segunda é diferente do de terça. Exatamente, exatamente. Essa é a grande questão. Tô certo ou não? Você tá corretíssimo. Às vezes no próprio dia, se a gente fizer em momentos diferentes essa coleta, a gente vai ter respostas diferentes desses marcadores. E como você bem colocou, se eu não entendo o que está acontecendo, a hora que eu olho o número sem essa interpretação, vai acontecer o quê? Eu vou ter uma tomada de decisão que muitas vezes não é tão assertiva. Então eu preciso esse é o ponto. Exatamente esse ponto, esse contexto. Então hoje com a tecnologia facilita, eu consigo fazer, se eu quiser, coletas todos os dias e entender, mas é aquilo, depende do seu objetivo. Mas eu gostei da sua fala inicial, me fez pensar. Eu vivo com vocês aí o dia inteiro e tudo, né? Você falou uma coisa muito certa, né? E séria. Que as pessoas antigamente associavam então o exame à doença e aos médicos, né? Agora, quando a gente vai para os seus colegas, né? Que o Rodrigo acabou de palestrar, acabou de sair do palco. Como é que está o entendimento das coisas? Existe o preconceito da própria classe? Como é que é isso? Fiquei pensando agora se a galera, as nutris e tal, estão querendo avançar ou ainda tem um preconceito, um medo? Como é que tá isso, hein? Não, interessante. Estão querendo. Estão querendo, sim. Tá. A sede por conhecimento, ela existe, né? Ela é uma, nós podemos dizer assim, ela é uma demanda, né? Principalmente dessa classe profissional, porque eu vejo que talvez a formação básica, a grade curricular das faculdades não enfatize isso com o desfecho da prática clínica. Muitas vezes você tem um conteúdo teórico, mas esse conteúdo teórico, o by the book, ele, na hora que você tem o paciente na sua frente, ele não é aquele desenho do livro. Ele é uma pessoa é verdade, diferente. Não é o desenho do livro. E a hora que chega esse, entre aspas, problema, que é onde a pessoa fica travada, ela não sabe o que fazer. Então ela tem buscado, esses profissionais têm buscado cada vez mais essa formação para que a hora que tiver o problema na sua frente, você saiba quais as ferramentas você vai utilizar para resolver. Você falou super bem, o Daniel Câmara me deu um papo agora, ele estava falando que lá atrás, quando ele começou, para um atleta de endurance, ele, enfim, recorreu à literatura, e a literatura dizia, não lembro bem o que era, se era carboidrato, a diluição do carboidrato, 30, 40 gramas, ele seguiu isso, o paciente teve diarreia, vomitou e tal, ele falou, aí ele escreveu para uma colega nossa antiga da nutrição, Tânia Rodrigues, sim, mas não, você não pode, isso aqui, você tem que ver de cada um tal. Enfim, né, aquela situação que você falou aí, né? É a individualidade, né? A individualidade é uma questão que muitas vezes quando a gente pega, vamos dizer assim, a receita do colega, nem sempre aquela receita ela é direcionada ou específica para a gente, pode acontecer infelizmente esses efeitos colaterais, né? Então por isso que a individualização, e falando, né, do nosso tema, o exame, ele ajuda isso, ele ajuda a individualizar, ele ajuda a entender o que você precisa, né? E aí com isso eu tenho uma prescrição de carboidratos, eu tenho um ajuste para uma prova e você consegue ter um melhor desempenho. Agora me fala uma coisa que eu acho importante saber, eu não sei como é que funciona, em relação a... Eu chamo muita galera de várias áreas, você sabe, né? Então eu chamo especialistas em metabolômica e cada um ali na sua área, tal, a gente ouve. Muito bem, obrigado. Mas qual é o padrão ouro? Não sei se eu te coloco em saia justa assim, mas só para a galera entender. Quem está te acompanhando e gosta do seu trabalho, fala, eu montei o consultório há 3 anos. Ficticiamente aqui um personagem, né? O que é mandatório eu não abrir mão
na pedida de exames, não sei se eu deveria te falar assim, para esse meu pai. O que é ferramenta básica para saudabilidade, prevenção à doença e à qualidade de vida desse meu paciente? São os velhos exames ou, Flaquinho, os velhos exames, ok, nós temos que fazer esses marcadores todos, porém, esses dois aqui são exames padrão ouro hoje em dia. O que a gente poderia... Perfeito, Kim. Eu acho que a grande questão hoje, quando a gente pensa o que é melhor, ou padrão ouro, o que a gente vai melhor para quem, né, André? Exatamente, qual a necessidade, vamos dizer assim, qual é a dor do seu cliente, né? Aonde que eu posso te ajudar, porque, por exemplo, se eu tenho lá, vamos dizer assim, hoje exames XYZ como referência, mas isso é para todo mundo? É para todo o perfil de público que eu atendo? Se às vezes você tem um nicho específico de atendimento, talvez existam alguns exames que são chaves para te direcionar. Para aquela sua atividade, aquela sua demanda de pacientes. Exatamente. Atletas de super endurance ou de força. Exato. Eu tenho muito pacientes da senescência, então, enfim. Né? E assim, eu sempre falo que o exame ele é uma ferramenta complementar ao raciocínio clínico. Então, se você não tiver um bom raciocínio clínico, às vezes, eu até já, assim, é bem comum você ter casos que o exame te confunde. Porque ele traz, às vezes, um resultado de um exame que você acabou solicitando sem um contexto e aquele resultado te dificulta a interpretação. Aí eu visito lá o que você acabou de falar. A clínica é soberana, porém, o exame está me dizendo outra coisa, né? Exato. Aí que você falou da confusão, né? Exatamente. Eu estou sentindo isso do Rodrigo. Ele tem todo o perfil X, brincando aqui com vocês. Porém, aqui do lado, eu estou com os exames do Rodrigo e... não bate com a minha intuição clínica, não sei se é assim. Exatamente, perfeito. Vou dar um exemplo da minha realidade com atletas. Vamos lá, isso é bem rico, né? Isso é bem interessante porque muitas vezes eu tenho marcadores ali sim, que eu considero padrão ouro. Marcadores de desgaste muscular, de recuperação, de inflamação, de perfil energético. E muitas vezes esses marcadores me falam assim, olha, hoje não é dia de você fazer um treino X. E ele fala, não, mas eu tô bem. Mas eu falo assim, olha, mas os marcadores, dentro do que a gente está chamando de planejamento ou de periodização, não é esse o momento. Porque pode ser que se você fizer isso, você não vai ter o melhor aproveitamento da sessão, ou você pode, quem sabe, até correr o risco de ter uma lesão. Ou lesão, ou não vai fazer um bom recovery, que você está na tampa, cortisol, tal, enfim, não sei o que é, mas os exames mostram que não. Exato. Então, nesses casos, eu acredito que aí o exame nos ajuda mais. Por quê? Porque eu estou falando de um público específico. Você imagina um atleta olímpico se sentindo bem e você dizendo, olha, não. Exato. Que é um público disciplinado, é um público com rotina, é um público com todos aqueles outros fatores ajustados. Sim. Quando a gente vai, por exemplo, por vamos dizer assim, uma pessoa do dia a dia, e às vezes ela não tem essa rotina tão controlada, a gente não tem todos esses fatores, e aí o exame ele pode às vezes ter várias interpretações que não necessariamente fala assim, você está bem ou você não está bem. Né? Então é muito da condição clínica que vai me direcionar essa interpretação mais assertiva. Rodrigo, a sua área é muito legal e você me fez pensar uma coisa. Os exames em países fora o Brasil, eu vejo que tem uma outra... Enfim, um outro olhar. A medicina nos Estados Unidos funciona de uma outra maneira, na Europa, no Oriente, enfim. Esse nosso papo vale para a conduta desse profissional... Porque o americano pensa diferente, né? Sim. Em relação aos exames, tem o custo, tem um monte de coisa envolvida aí, né? Exatamente. O europeu pensa um pouco diferente. Nós, no Brasil, com essa ferramenta tecnológica, com tudo que existe de comprovação científica em relação aos exames que eles realmente me devolvem, né? Porque, como todo ramo, não sei, o Rodrigo vai falar, deve ter muita perfumaria, né? O interesse financeiro e tal, tem na suplementação, tem equipamentos de ginástica, tem em todo lado aí. Como é que é quando você me pinta um quadro mundial? Como é que tá isso, assim? Como é que tá o Brasil? Excelente pergunta. Eu corroboro exatamente com o que você comentou. Situações como Estados Unidos, Europa, é muito mais difícil o acesso. Igual, por exemplo, aqui no Brasil, poxa, você tem laboratórios a cada esquina. Verdade. Né? Você tem hoje facilidades de ir em casa, de coleta a domicílio, Exato. De resultados. Hoje, dando a minha realidade dentro do Comitê Olímpico, eu tenho um laboratório dentro da minha sala. Esse laboratório eu levo para onde eu quiser. Então a gente estava nos Jogos Olímpicos exatamente um ano atrás com um laboratório. Então
Então o Brasil era o único país da Vila Olímpica que tinha um laboratório Nossa, que dentro isso. da Vila Olímpica. O prédio do Brasil tinha um laboratório. Então todos os dias a gente coletava dos atletas para exatamente fazer esses ajustes de competição. Então, desse ponto de vista, eu acredito que sim, nós somos bem adiantados. Nós temos essa ferramenta muito viva dentro da prática, né? Então, acho que é por isso até essa demanda de informação, da busca dessa informação, porque ela é realmente, hoje, podemos dizer assim, acessível. Como você bem falou, nos Estados Unidos, às vezes, pela facilidade de atendimento online, você fala, pô, faz um exame. É uma dificuldade, é caro. Caríssimo. É caro. Na Europa é a mesma coisa. E aí, quando a gente, às vezes, vai comparar com o Brasil, usam outros equipamentos, outras metodologias, então dificulta, às vezes, até a comparação dos valores. Aquela interpretação que a gente está acostumado, porque muda a tecnologia, muda o equipamento, muda um pouco também dessa leitura. Né? Então, eu acho que hoje a gente, sim, o Brasil está bem avançado com essas tecnologias, e eu acho que, assim, a gente tem até que... eu vi uma matéria esses dias, aproveitar para compartilhar, que a Anvisa retirou de circulação um glicosímetro, um equipamento para medir a glicose capilar, que era distribuída pelo SUS. Era um equipamento que estava dando valores aleatórios, valores errados. Né? Não estão lá calibrados como deveriam. Então você imagina que um paciente que precisa controlar a sua glicemia tem um equipamento de uma empresa... É um desserviço para... Exatamente. Então essa questão também da tecnologia, eu acho que é importante a atenção, que a gente tem, por exemplo, a Fiocruz que chancela que esse equipamento está calibrado, que está entregando aquilo. Sim, está ferido. Exatamente. Então isso é admirável, né? A gente ter essa... Incrível, né? A gente tem umas contramãos do mundo que é difícil entender. Então eu fiquei... Exato. Quando eu vi assim, eu falei assim, pô... Foi retirado, por quê? Porque senão o paciente que teoricamente tem que controlar a glicemia deu um melhor não ter o equipamento do que ter um kit. Exatamente, teve que ser relatos de que tiveram que ser internados por causa de uma interessante, errada. Legal essa informação. Então, essa questão do equipamento, ela também é importante que... E como descobriram isso? Por conta de a medida, né? Desconfiaram, então davam valores que o Rodrigo está aqui. Né? Vamos supor, o paciente tinha uma glicemia de 200, estava dando 50. Né? Ou seja, ele é diabético, como está dando uma glicemia de 50? Será que errou a dose da insulina? Sim, não? aí você começou a se questionar, o paciente começou a passar mal, foi para o hospital, a hora que fez o exame e realmente estava totalmente diferente do equipamento que ele tinha em casa para o controle. Então isso é um problema muito grande, né? Quando a gente fala principalmente uma doença como diabetes. Tá brincando. Né? Rodrigo, como é que fica... Você me fez pensar também. Como é que está sendo a convivência com vocês agora? Imagino que boa, assustadora para todos nós, mas acho que vem num serviço, né? O IA. A IA eu acho que é uma ferramenta que... É outra ferramenta. Exato. Que potencializa ainda mais a musculatura da informação. Né? Acho que como a gente tem comentado, são informações, são ferramentas que vão auxiliar, acho que a nossa atuação profissional, né, em todas as áreas. Eu acho que ela não é aquela ideia de não vai substituir. Eu acho isso um medo exacerbado. Os especialistas dizem que antigamente era Rodrigo contra Rodrigo, né? Kim contra Kim, ou seja, no mundo corporativo era homem contra homem na disputa de um processo e tal. Hoje é Rodrigo com IA. Exato. É o homem com IA. Essa é a conta. Você tem que se familiarizar para potencializar o teu negócio. A minha única ressalva aqui, principalmente como professor, como um profissional que está ali sempre em cursos e palestras, é que hoje, como a gente busca rapidez na informação... Sim, ela proporciona isso. Às vezes, você, pela busca da rapidez, você pode deixar passar aquele crivo, o filtro daquela informação. Porque se você colocar numa inteligência artificial, me ajude a interpretar esse exame. Ele vai interpretar, mas qual é a bagagem, qual é o treinamento, vamos dizer assim, e o seu crivo de saber se aquela interpretação é coerente ou não. Então, eu acho que a grande ressalva é isso. Ela está aí para nos auxiliar, desde que... Talvez ela chegue lá, mas hoje, eu não sei, você que sabe, mas para outras áreas também. É nítido que ela não tem essa sintonia que você está falando. Exato, né? Não tem. Porque por mais que a gente coloque a informação, ela vai cuspir esses dados. Ela vai cuspir. Ela vai cruzar várias informações ali, pode te trazer um diagnóstico, vamos dizer assim, um direcionamento. Mas será que a hora que você para e pensa como profissional, olhando para o seu paciente, você fala, é isso mesmo? Será que eu tenho que ouvir?
Ou será que o que eu estou pensando faz mais sentido? Então, o filtro, eu acho que ele tem que ser importante, porque se a gente só busca a rapidez na informação, a facilidade no acesso à informação, sem esse filtro, eu acho que a gente pode ter um problema. Rodrigo, como é que está o seu ano hoje até o dezembro, segundo semestre? O Rodrigo estará lá no Next, que nem eu falei para vocês no início desse bate-papo, que é um excelente evento lá no Center Norte, Expo Center Norte, que vai ocorrer dia 17 e 18 de outubro, onde o QualityCast estará lá também, estaremos junto com o Rodrigo. Com certeza. Esse evento eu sei que você vai estar, mas como é que está esse segundo semestre para você, Rodrigo? Estamos na nossa rotina, né, com os atletas aí, particularmente nossos atletas olímpicos, acompanhando. Agora nós temos atletas em Mundial de Natação, em Mundial de Atletismo. Então, por mais que seja um ano pós-Olimpíada, é um ano bem movimentado, né? Em relação a eventos, tem um evento bem interessante que vai acontecer em setembro, que é a COB Expo. Então é um evento de oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco dessa atmosfera olímpica, né? Então bem a legal. Vivência das modalidades, das confederações, né? As pessoas entenderem ali o que é um tiro com arco, que as pessoas chamam de arco e flecha, né? Essas coisas são muito interessantes, né? Precisa culturar mais isso. Então, teremos aí o Next em outubro, teremos também um evento aí do Coimbra Academy em outubro também. Ele falou hoje aqui. Um evento específico aí de da área esportiva com foco principalmente no Endurance, né? E aí o Daniel também me convidou. Vai ser em outubro, 4 de outubro. 4 de outubro, 4 de outubro. Exato. Então outubro está movimentado. Temos bons eventos aí aqui em São Paulo em outubro. E em novembro no Rio de Janeiro, um outro evento muito legal que é o Rio Health, né? Medicine Nutrition, também é um baita evento aí para a galera do Rio de Janeiro aproveitar. É uma grande estrutura, grandes palestrantes, é uma oportunidade da gente continuar fazendo isso que a gente gosta, que é estar aqui divulgando informação, compartilhando nossos conhecimentos, para que a gente tenha cada vez mais profissionais bem formados aí, informados e formados. Você que vive no mundo olímpico e tem esse olhar, dentro da área que eu estou sempre com teus colegas e a gente percebe a falência, não dos atletas olímpicos, mas acho que em geral, né? Tá falando até com o Valentim agora, nesse aspecto da saúde mental, né? E em relação aos exames, desculpa a minha ignorância, mas existe uma ferramenta importante para as equipes transdisciplinares, né, para que vocês possam se ajudar, para que a saúde mental, tanto do executivo, um Faria Limers, ou esse atleta olímpico, como é que está essa história da saúde mental? Porque, tá muito forte, tá muito assustador isso. Não, isso é incrível, essa pergunta é muito legal e assim, a gente acaba recebendo essa pergunta com frequência. Quando a gente pensa em tecnologia hoje para exame, se você quiser falar assim, eu consigo dosar serotonina? Consigo. Eu consigo dosar marcadores? Consigo. O que eu faço com isso? Qual é a sensibilidade desse dado para eu poder, por exemplo, cruzar essa informação com uma alteração de comportamento de um indivíduo, de um Faria Limer ou de um atleta? Exato. Né? Então, o uso dos exames... De novo, a interpretação dos dados. Especificamente, para que esse marcador seja relacionado com saúde mental, não é algo claro ainda. Eu não tenho algo para falar para você, não, é esse marcador. Por quê? Porque muitas vezes o tratamento, o feeling ali, a questão exatamente de um profissional, o psicólogo, ela vai ser soberana, que é a clínica que a gente está comentando. Que era soberana no caso, né? Assim como o tratamento. Né? É outra ferramenta, esse profissional. Perfeito. Existem ferramentas que auxiliam quando a gente trabalha, né, em parceria com os psicólogos, ferramentas como, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que os psicólogos utilizam que chama biofeedback. É uma ferramenta que é basicamente levada em consideração a variabilidade da frequência cardíaca. Então isso tem relação com carga de treino. Então eu posso ter marcadores que me demonstram que esse indivíduo tem uma carga de treino elevada, uma alteração do seu estado de estresse pela variabilidade de frequência cardíaca, e isso está relacionado com uma alteração em relação ao comportamento. Na hora que eu junto tudo isso, estou analisando o Rodrigo, chegou todo o material dele. Pode ser que alguma coisa, não sei, eu estou aqui provocando, me chame a atenção, né? Porém, o técnico, o coach vai falar, não, pera, é verdade, está alterando, mas isso foi por isso. Então, calma.
Isso. nessa hora da interpretação. Vamos com calma. Exatamente, né? A grande questão, o nosso desafio, eu brinco, que é montar esse quebra-cabeça. Isso. Né? Porque É o Biolego. A gente tem exatamente o Biolego. Muito bom, gostei do termo. Essa eu inventei agora. Gostei desse termo. A gente tem muitas peças aí, né, nesse nosso jogo. Então, a gente conseguir encaixar elas no seu local correto, nem sempre é uma ferramenta, é uma tarefa tão fácil. Não, nem sempre é uma tarefa tão fácil. Mas muitas vezes é isso. Poxa, não tô conseguindo entender aqui, mas ó, se eu pegar aqui, ó, ele tá com déficit energético e eu sei que o cérebro precisa de glicose para funcionar. Talvez uma alteração que ele esteja de concentração tenha uma relação cognitiva com o status energético, por exemplo. Né? Então a gente começa a tatear por essas áreas assim, mas sempre com aquele raciocínio clínico sendo soberano. Quanto tempo o Rodrigo já vem ministrando aulas? Quanto tempo você está já nessa? Fazendo as contas, eu acho que desde 2005, já fazem 20 anos, né? Fazendo as contas, então, essa né? sua jornada, mas é aí que eu queria chegar. Essa sua jornada, Rodrigo, que todo mundo sabe da sua profundidade, mas o que você... Tem alguma coisa que você, ao longo desses anos, ensinando, né, na docência ali, antes na discência e na docência, como você... Deixa eu ver se eu formulo bem. O que te chamou a atenção do nosso organismo em relação aos exames que você... Pode ser no passado, pode ser agora recente, que você não se assustou, mas você ficou, uau, falar, que incrível como funciona a máquina. Acho que vários momentos, né, claro, mas teve algum momento, assim, de algum trabalho, de alguma situação, ou de paciente, ou você ajudando um colega, tem alguma coisa que você realmente falou, olha... Não, com certeza que eu acho que é uma pergunta muito, muito interessante, profunda, assim, na hora que a gente pensa, não sei se a gente chama de propósito, de vocação. Isso, aí que eu queria chegar, Eu lembro muito bem que quando eu escolhi minha profissão, eu sempre pensava assim, eu quero fazer algo. Não é que eu não quisesse ser um cientista, né? Aquela imagem que a gente tem do jaleco branco, do cabelo doido dentro do laboratório. A minha formação ela é dentro de um laboratório, mas eu brinco que eu sempre queria que eu pudesse falar o que eu fazia e minha avó conseguisse entender. Porque despressurizar aquilo tudo e levar para ela. Exato. E entendimento dela. Uma pessoa leiga conseguir entender algo, vamos dizer assim, complexo. Então, nesse sentido, eu vejo que a partir do momento que eu comecei a ver sobre exames, eu comecei como o que a gente chama de flebotomista, é o coletador. Eu comecei aprendendo a coletar. Aí eu coletava. Daí eu comecei a aprender a processar e ver os resultados. E olhar aquele resultado e falar, ué, por que esse resultado deu isso? Então, como a gente aprende na escola, é coletar dados, fazer pesquisa bibliográfica, escadinha lá, né? E aí você começa a ver, mas por que esse paciente deu esse valor? Será que eu errei a minha receita? Não, refiz, não é isso. Aí eu começava a entender. Por isso as pessoas elas respondem diferente. Então a individualidade biológica e o poder que essa ferramenta nos dá de individualizar, a gente conhecer, eu brinco que é conhecer por dentro a pessoa, né? A gente fala que o sangue não mente. Então você consegue realmente ter essas informações, coletar essas informações e mudar, né, cenários importantes. Rodrigo, isso é assim há anos, né? Você pega lá o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, perfeito, né? Tô imaginando o Rodrigo da época lá, né? Era outro Rodrigo. Você imagina as proporções e tal. E provavelmente essa pessoa estava com esse entendimento, né? Tentando entender. Exatamente. Então, assim, legal. Eu criei muito, acho que isso e algo que me deu sentido para a minha profissão. Tá, legal de conseguir trazer essa informação e melhorar a pessoa, mudar ali a visão, de acrescentar algo que possa ser um diferencial. E não para ser assim, não, eu sei isso e você não sabe. É muito além, né? É muito além. Então, o seu compromisso era outro, a sua busca era outra. Exatamente. Assim como acho que o que me motiva a estar palestrando e dando aula, eu quero que as pessoas elas
levem uma mensagem para casa, né? O take home message. Eu Verdade. quero que elas levem uma informação e não que elas falam, nossa, eles sabem bastante coisa. Não, eu quero compartilhar, eu quero que você leve junto, porque a gente cresce junto. Acho que isso que dá sentido pra gente, né? Muito, muito bom. Rodrigo, por favor, faça pelo tempo as suas considerações finais em relação a esse ano, inclusive, né? Aos próximos trabalhos. Você já contou um pouquinho dos projetos aí até dezembro, mas fecha aí esse papo. O Rodrigo tem que... Bom, eu vou estar com ele provavelmente lá no QualityCast no Next, né? Que a gente vai estar com o QualityCast lá, a gente vai poder falar mais, com mais profundidade e talvez até com outras pessoas na mesa para levar esse assunto com outras áreas, para ter mais conteúdo para você. Mas faça aí as suas considerações. Bom, primeiro eu queria, acho que mais uma vez te parabenizar. Eu acho muito que obrigado. A sua iniciativa, né, do podcast, a sua iniciativa de trazer os profissionais e, vamos dizer assim, dar luz a essas informações e compartilhar elas com o público, eu acho que isso é um serviço nobre. É um serviço nobre e engrandece ainda mais a sua pessoa, o seu profissional. Obrigado, né? Então, Rodrigo. eu realmente... como já te falei no ano passado, eu te parabenizo por essa iniciativa de estar aqui, né, nos eventos onde a gente tem o público próximo, onde a gente tem essa oportunidade de troca aqui com os palestrantes. Que é riquíssima. Né, você com a sua vivência, vamos dizer assim, No varejo. empreendedora, porém com um conhecimento já tão vasto das nossas especialidades, né, de tanto estar próximo da gente. Então acho que isso é algo que vale ressaltar, porque como você falou, não é o curte, comenta e compartilha. Exato. Não, é o propósito sim, é muito além. que você tem em levar essa informação. Essa é a mola propulsora. Né? Então, primeiramente, parabenizar, agradecer pelo convite mais uma vez, essa oportunidade de a gente estar aqui, da gente bater esse papo e que a gente esteja junto mais vezes, estaremos. No Next aí. E na próxima loja, com certeza, nos novos podcasts. Exatamente. Para mim é sempre um prazer, eu agradeço aí o espaço, agradeço para a gente poder passar essa mensagem para o pessoal aí de casa. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu. É isso aí, pessoal. Então não deixe de se inscrever lá no canal, compartilhar, porque é importante para que a gente leve para vocês conteúdo aqui que nem nós conversamos um pouquinho aqui com o Rodrigo. Em breve estará conosco novamente. E você que não me conhece, me siga lá no Instagram, MarceloKin_. Rodrigo, obrigado novamente. Tchau, pessoal. Valeu. Até. Quality Cast by Marcelo Kim.